Estrutura de mercado, parte 2, características dos mercados. Olá! Quando nós falamos de mercado e a forma de concorrência entre os participantes, nós utilizamos alguns parâmetros para definir e analisar a diferenciação, né, entre as diversas formas de estrutura de mercado. Basicamente, para a gente caracterizar um mercado, nós vamos utilizar os seguintes critérios. Primeiro, nós vamos analisar como se organiza, né, e quantos são e de que forma se organizam o número de participantes desse mercado. Se tem muitos, se tem poucos, se alguns dominam, embora tenha muitos participantes, para definir qual seria a estrutura que nós estamos analisando. Outra característica é o grau de diferenciação do produto. Aqui nós estamos nos referindo a características do produto, se ele é igual para todos os concorrentes, se ele tem algum atributo técnico ou de outro tipo de ordem que o diferencia dos demais concorrentes. Por terceiro, né, como é o fluxo de informações entre os participantes. Aqui nós estamos tentando entender se as informações sobre preço, sobre produto, sobre técnicas de produção, sobre consumidores, sobre o mercado de modo geral, elas estão disponíveis para qualquer um que queira entrar nesse mercado, atuar nesse mercado, ou elas são, digamos assim, controladas pelas empresas, até usando como forma de barreira a entrada de outros concorrentes no mercado. Uma outra característica que a gente tem que entender é a facilidade ou dificuldade de entrada no mercado. A gente chama isso de barreiras na entrada. Se aquele tipo de mercado tem algum tipo de barreira técnica, né, de dificuldade de outras empresas atuarem, barreiras financeiras, barreiras legais, que impedem a entrada de novos concorrentes ou de mais concorrentes naquele mercado. Como quinto item, nós analisamos o poder sobre o preço. Se alguma empresa, algum dos concorrentes ou todos os concorrentes, cada um dos concorrentes, tem poder para definir o preço do seu próprio produto e se isso impacta no preço final do produto no mercado. Por fim, nós tentamos entender se é possível a utilização de mecanismos extra-preço. O que exatamente nós estamos nos referindo quando nós falamos de mecanismo extra-preço? A forma mais tradicional de concorrência seria o preço, né? Baixar preço para você vender mais. Quando a gente fala de mecanismos extra-preço, na verdade nós estamos dizendo outros atributos que a empresa pode associar ao produto que não apenas o preço, né? Que seria aí uma questão de diferenciação, uma marca, outra característica que não, alguma diferenciação técnica mesmo, né? Além do preço do produto. Com esses itens em mente, a gente começa a analisar aqui a nossa primeira estrutura, que seria a concorrência perfeita. Nós estamos nos referindo exatamente à concorrência perfeita. Ela é a estrutura ideal de todos os modelos econômicos clássicos, né, tradicionais. Por quê? Na concorrência perfeita, a primeira característica que nós temos é um número elevado de compradores e vendedores, né? Às vezes incontável, imensurável número de vendedores e compradores, de forma que todos são muito pequenos e nenhum deles tem poder para influenciar o preço do seu produto no mercado. Eles são o que a gente chama de tomadores de preço, né? Eles não têm poder para definir o próprio preço. Nesse caso, a principal característica para isso é que o produto ele é perfeitamente homogêneo, né? E substituto entre si. Não existe preferência do consumidor pelo produto A ou pelo produto B. Todos os produtos são idênticos. Nenhuma empresa consegue mostrar a diferenciação do seu produto em relação ao concorrente. Por isso que ela também não consegue cobrar um preço diferente, tá? Então é o que a gente chama de empresa tomadora de preço no mercado. Esse preço é estabelecido de acordo com a interação entre oferta e demanda, pela quantidade, né, os fatores que afetam a demanda, os fatores que afetam a oferta, e o produtor apenas toma aquele preço praticado no equilíbrio entre oferta e demanda. Como se trata de um mercado muito pulverizado, né, com um número elevado de compradores e vendedores, a gente também não tem barreiras à entrada de novos concorrentes. O que isso significa? As técnicas de produção, os investimentos financeiros ou a condição de operação não impedem
que novos concorrentes entrem nesse mercado para começar a produzir, ofertar seu produto ali. Então, zero de barreiras, digamos assim, ou essas barreiras são insignificantes, né? Obviamente, qualquer negócio você precisa ter um montante de capital inicial, mas isso não constitui exatamente uma barreira à entrada de novas empresas, e a técnica de produção ela é conhecida, né? Amplamente conhecida entre os participantes do mercado e quem está fora, de forma que pode-se entrar novos produtores. Como são muito pequenos também, a gente observa que é difícil esses produtores se comunicarem, né, definirem estratégias conjuntas de preço, de quantidade, enfim, adotar práticas de concorrência em conjunto, tá? Que às vezes pode ser interpretada até, se houvesse essa possibilidade, como uma prática ilegal. E já que o produto ele é homogêneo e as empresas não têm poder nenhum sobre o preço, os produtos são substitutos entre si. Outra questão que a gente tem do mecanismo extra-preço é ineficiente. O mecanismo extra-preço faz sentido se a empresa quer mostrar diferenciação do produto. Como são exatamente iguais, não faz sentido investir numa propaganda, tentar fortalecer marca, porque o produto é exatamente igual, tá? E o consumidor não vai perceber diferença entre uma empresa, né, entre um concorrente e outro. Uma outra estrutura que é totalmente o contrário, né, da concorrência perfeita, é o monopólio. Aqui nós estamos nos referindo a um setor em que há apenas uma empresa, tá, que tem total poder sobre o preço a ser praticado no mercado, né, e sobre a quantidade que ela vai colocar no mercado. E ela vai utilizar isso como estratégia para maximizar o seu lucro, né, ou como estratégia para impedir a entrada de novos concorrentes. De que forma? Se ela quer maximizar o lucro, ela vai cobrar um preço mais alto. Se ela quer impedir a entrada de novos concorrentes, ela vai cobrar um preço mais baixo para que o mercado não pareça tão rentável assim para esses potenciais entrantes. Esse produto é o único, não tem substituto. Então, justamente por isso que a gente tem a característica do monopólio. A gente não consegue, o consumidor não consegue fugir daquele fornecedor, porque não existe outro produto que satisfaça aquela necessidade. As barreiras à entrada, né, não tem outro produtor, não tem outro produto, porque tem barreiras à entrada. Que tipo de barreiras seriam essas? Disposições legais, tá? Então, pode ser um setor em que o governo impeça a entrada de novos concorrentes naquele mercado. Pode ser, por exemplo, uma patente que impeça que outras empresas produzam aquele produto, aquele serviço. Direitos de exploração, isso aqui geralmente é concedido pelo Estado, né, pelo governo, a uma determinada empresa, geralmente é regionalizado em determinada região geográfica, digamos assim, né, localizado em uma determinada região geográfica. Pode ser uma barreira de domínio de tecnologia de produção, somente aquela empresa sabe fazer aquilo. Hoje, com a questão de engenharia reversa, é cada vez menos recorrente a existência desse tipo de barreira, né, de domínio de tecnologia de produção no mercado. Com o tempo, alguém vai aprender a fazer aquele produto, aquele serviço. Não tem segredo industrial, como a gente, em outras épocas, né, já tivemos muito fortemente. Aí, uma outra barreira, né, seria financeira. Vamos falar primeiro da financeira. Que seriam setores em que um investimento inicial para começar um negócio, ele é muito elevado e inviabiliza a entrada de qualquer nova empresa no setor. Seria um investimento tão alto, né, e uma perspectiva de rentabilidade muito baixa, um longo prazo de retorno do investimento, e isso tira os atrativos de mais empresas atuarem naquele setor. Tá? Mas isso é cada vez menos recorrente, esse tipo de barreira. E por fim, o último tipo de barreira, que seria a que atualmente é a mais justificável, digamos assim, para a manutenção de monopólios, seriam condições operacionais. Então, a gente tem hoje nos países basicamente monopólio ou por disposição legal, né, seriam patentes para alguns produtos específicos, ou por condições operacionais. Então, é impossível mais de uma empresa atuar naquele setor, naquela região,
por exemplo, energia elétrica. Você não consegue, em uma determinada cidade, município, você não tem opção de escolher entre a empresa A e a empresa B para te fornecer a energia elétrica. Então, você tem apenas a opção de uma empresa atuando naquele mercado. Isso é um monopólio, por condição operacional. Não existe hoje tecnologia capaz, né, de proporcionar essa concorrência entre duas empresas. Nós temos, obviamente, fontes alternativas de energia, a energia eólica, solar, né, que as pessoas podem instalar nas suas casas, mas atualmente o investimento inicial é um pouco alto, não é todo mundo que tem essa opção, né, de instalar sua própria fonte de energia. Então, aqui das condições operacionais, os exemplos que nós temos além da energia elétrica, seria também o saneamento. Mas em outras épocas, se a gente pensar da telefonia, nas décadas, inicialmente, quando surgiu, né, até década de 80, década de 90, havia as condições operacionais, né, antes da década de 90, as condições operacionais inviabilizavam a operação atuação de mais de um concorrente em uma mesma região geográfica. Mas desenvolvimento tecnológico, né, com as telecomunicações por satélites e por aí afora, viabilizou que a gente tem hoje, né, a possibilidade de escolher mais de uma operadora, tanto de telefonia fixa quanto de telefonia celular. Inclusive, é possível você ter duas operadoras de celular, por exemplo, em um mesmo aparelho. É possível você ter duas linhas telefônicas, né, instaladas na sua casa. Ainda não são muitas as empresas que atuam, e aí nós vamos ver exatamente que tipo de estrutura nós estamos nos referindo no caso da telefonia, mas nós temos opção de escolher entre uma empresa e outra. Para ter uma ideia, o impacto, né, da perda do monopólio das telecomunicações, existem estudos demonstrando que na Europa o custo de ligação local chegou a cair para 1/3 do valor quando era apenas uma empresa fornecedora, né? Quando não tinha concorrência. Aqui, as informações, elas são controladas pela empresa, né? Pelo monopolista, seja para impedir a entrada de novos concorrentes no mercado, seja para, digamos assim, controlar reações dos consumidores. Então, ou para alertar, né, os consumidores, assim também associado principalmente à questão dos mecanismos extrapreço, tá? Que eles são desnecessários, porque não faz sentido a empresa procurar aumentar suas vendas, né, por meio de propaganda, por meio de fortalecimento de marca, porque o consumidor não tem outra opção. Mas ela pode ser utilizada por uma questão de segurança. Por exemplo, se você observar a sua conta de energia elétrica, sempre vem algum aviso, alguma orientação no verso. As empresas de saneamento, de energia, estão sempre fazendo algum tipo de propaganda, né, nas mídias, com o objetivo tanto de alertar a população, conscientizar sobre o consumo, né, de energia e de água, quanto para alertar sobre riscos, sobre perigos, né? E esses mecanismos extrapreço estão sempre associados a algum grau de informação que as empresas disponibilizam para a população. Eu falei bastante de exemplos aqui, 2 exemplos que eu dei do monopólio, mas não comentei sobre o exemplo da concorrência perfeita. Que exemplo nós poderíamos mencionar da concorrência perfeita? O setor mais, digamos assim, próximo da concorrência perfeita, como ele é o mercado ideal, o setor mais próximo seria a agricultura, né? Porque não existe diferença entre o grão de soja do produtor A e do produtor B. Os produtores são muito pequenos, né? Mesmo o maior produtor de soja do mundo, ele não tem poder para influenciar o preço no mercado. O preço é determinado no mercado internacional. Mas hoje a gente tem aí hoje não, né? Historicamente a gente tem algumas interferências nesse mercado de concorrência perfeita do governo, né? Do setor público, e que descaracteriza um pouquinho essa estrutura que é ideal. A gente tem subsídios, a gente tem preços mínimos, preços máximos dos produtos, a gente tem agora com as diferentes variedades, né, de grãos, a gente tem o transgênico, orgânico, convencional,
tá? E isso acaba diferenciando um pouco, né, o tipo de produto, embora o preço ainda continue sendo predominantemente definido no mercado internacional. Além do monopólio e da concorrência perfeita, a outra estrutura de mercado que nós temos seria o oligopólio. Neste mercado, a princípio a gente poderia pensar que o oligopólio, a definição dele está mais associada com a quantidade de empresas presentes, né, nesse mercado atuantes, mas a gente precisa utilizar uma outra definição, que é a alta taxa de participação, né, de poucos produtores que dominam esse mercado. O que nós estamos falando? Pode ser que tenha muitos produtores no mercado, muitas empresas, mas apenas algumas dominam ali aquele mercado. Então, não é exatamente por ter muitos produtores ou poucos produtores que vai caracterizar, e sim alta taxa de participação nesse mercado. Tá? Assim como eu posso ter algum setor que tem um número limitado, né, de produtores. Por isso que a característica principal é justamente a questão da taxa de participação no mercado. Uma outra característica que a gente tem que observar nesse mercado seria em relação ao produto, se ele é homogêneo ou diferenciado. Nós podemos ter oligopólio com produto homogêneo, que é o caso de, basicamente, de minérios, né? Barras de aço são iguais entre os produtores, ou os produtos cuja característica intrínseca da concorrência é exatamente a diferenciação. Então, o mercado de automóveis, são poucas as empresas no mundo, né, que produzem automóveis, que dominam esse mercado, mas cada um dos veículos das diferentes faixas de concorrência, né, eles têm diferenciações de característica de motor, de design, de produtos associados e tudo mais, tá, que diferenciam o produto nesse caso. Uma outra característica seria a questão das barreiras, tá? Aqui nós estamos tentando entender o que exatamente impede a entrada de novos concorrentes. Seria escala de produção, ou seja, um mercado com alto investimento inicial, em que você só consegue produzir uma escala muito grande e aí não dá para surgir, as empresas já têm que surgir grandes, né? Não dá para surgir empresas pequenas. Então, não é qualquer um que consegue entrar nesse mercado. Outro tipo de barreira podia ser o domínio de tecnologia, né? Aqui, basicamente, tipo de produção muito difícil de realizar e que poucos dominam, né? Mas como eu comentei, hoje a questão da engenharia reversa ela é tão presente, né? Tão fácil de ser obtida, que com o tempo isso acaba não sendo exatamente uma barreira. É mais a barreira pela questão da escala de produção do que necessariamente pelo domínio da tecnologia de produção. Marca ou imagem estabelecidos também podem ser uma barreira, né? As pessoas conhecem aquela marca mais consumida no mercado, aquelas marcas, né, são as mais consumidas no mercado, e as pessoas têm dificuldade de experimentar marcas novas. Mas pode surgir marcas novas nesse mercado e com o tempo ganhar visibilidade, né? Conquistar o consumidor, ganhar visibilidade a ponto de concorrer com aquelas marcas grandes já estabelecidas. A gente tem diversos casos de bebidas em que aconteceu isso, que surgiram marcas regionais pequenas, foram conquistando mercados e se tornaram marcas nacionais de boa projeção. Obviamente que não chega no nível de liderança das maiores marcas daquele mercado, mas ela acaba concorrendo fortemente com as marcas já estabelecidas. As empresas, né, elas têm um poder muito grande sobre o preço. Elas conseguem, pelas diferenças, principalmente a questão da diferença, né, dos preços dos produtos quando eles são diferenciados, elas conseguem cobrar um preço diferente do seu concorrente. Como são poucas empresas que dominam o mercado, o que qualquer uma delas faz acaba afetando o mercado como um todo, tá? E mesmo se a gente fala de um mercado com muitos produtores, como é o caso de refrigerante. Refrigerante tem mais de 300 marcas de refrigerante no Brasil. Mas se a gente observar, são 3, 4 marcas no máximo que dominam mais de 60% do mercado.
Então, as grandes marcas, as líderes, né, qualquer prática de preço que elas adotarem vai influenciar todos os outros. Lógico que geralmente acaba que a maior determina as regras do mercado, mas as pequenas às vezes conseguem cobrar um preço um pouquinho diferenciado do seu produto, embora não vai impactar necessariamente o preço geral médio do mercado. Os mecanismos extrapreço, eles são fundamentais para as empresas se manterem no mercado, principalmente quando nós estamos nos referindo a monopólios, oligopólios, diferenciados. Tá? Neste caso, a empresa precisa mostrar a diferença do seu produto em relação ao concorrente, seja ela líder, né, para ela se manter na liderança, seja ela uma das empresas ali de grande porte ou mesmo das pequenas, ela precisa provar que o seu produto é bom para que o consumidor continue consumindo. Principalmente no caso ali de oligopólio, cuja barreira seja a marca ou a imagem já estabelecida no mercado. Por fim, né, essas empresas, de que forma elas se organizam? O relacionamento entre os concorrentes vai variar ali de acordo com a característica do mercado, mas elas podem ser, a princípio, fortes rivais. O que seriam fortes rivais? Seriam aqueles setores em que está todo mundo concorrendo, tentando ter cada vez mais taxa de participação no mercado, fazendo todos os tipos de estratégia para conquistar o consumidor, mas esse tipo de organização, se muito acirrada, pode levar a uma guerra de preços no mercado e quebrar algumas empresas mais fracas. Tá? Então, o nível de concorrência não pode ser muito acirrado. Pode ter uma forma de organização, veja, é previsto teoricamente a existência, não quer dizer que seja legal. O cartel, as empresas, principalmente as maiores, se combinam estratégias de concorrência, por exemplo, preço médio praticado, regiões de atuação, e a partir disso elas conseguem ter ali digamos, domínio de determinado segmento do mercado, determinados produtos, por exemplo, eu vou ser mais forte no preço do produto A e você vai concorrer melhor no produto B, né? Então, nós dois vamos conseguir vender bem cada um dos segmentos do produto e ninguém ataca o outro, né? Ninguém tenta entrar naquele outro mercado do produto A ou do produto B, ou de regiões, né? Vou ser mais forte na cidade tal, no bairro tal, no estado tal, o outro concorrente vai respeitar isso, né? Essa é uma forma de organização ilegal e também é o que a gente chama de organização instável, porque, na verdade, as empresas estão operando com capacidade ociosa, elas estão deixando ali de atuar plenamente no que elas são capazes, e há sempre o risco, né, digamos assim, ou a possibilidade de que se elas entrarem naquele mercado que elas deixaram para outra, elas conseguem um lucro maior. Então, na verdade, o cartel, além de ser ilegal, né, ele ainda é frágil, porque não pode ter acordo escrito entre as empresas e acaba sendo ali, não tem nada para provar que alguém infringiu o acordo. E a terceira forma de organização seria a liderança-preço. Esse tipo de mercado é quando a gente tem uma empresa muito grande que domina um determinado mercado e que é ela que dita as regras do mercado. As outras podem ser limitadas, a taxa de participação pode ser alta, né? Mas elas acabam seguindo aquele modelo ali da líder, estratégia de preço, até de tipos de produtos lançados. A gente observa isso muito no setor de refrigerantes, que a gente tem uma grande marca que domina praticamente metade do mercado e existe ali mais 2, 3 marcas, né, que tem um percentual significativo do mercado, perto dos demais, né? Mas que acabam seguindo a estratégia da líder. Não significa que as menores não possam lançar um produto novo no mercado que impacte a estratégia da líder, tá? O risco desse modelo de liderança-preço é que essa empresa líder ela pode adotar estratégias que prejudiquem os menores e quebrar ou adquirir incorporar, né, esses menores e concentrar mais o mercado. Uma coisa importante da gente entender, tá? As pessoas costumam confundir os setores oligopolistas caracterizado pela participação de uma empresa
com alta taxa, né, esse modelo de liderança-preço que eu comentei, com monopólio. Então, às vezes fala, a Coca-Cola tem o monopólio do setor de refrigerantes, a Coca-Cola monopoliza o setor de refrigerantes. Não, a gente tem que lembrar que monopólio é apenas uma empresa. Se você tem duas empresas, já não é monopólio, é oligopólio. Então, a Coca-Cola é a líder de mercado em uma estrutura oligopolista. Ela não é a monopolista daquele mercado, ok? Alguns exemplos, né, do oligopólio. O mundo é oligopolista de modo geral, tá? Se a gente observar, nós estamos cercados de marcas aí, de empresas muito grandes em nível mundial. Então, por exemplo, o mercado nacional de esponjas de aço. A Bombril tem 73% e a Solan tem 25%. Né? Em determinadas regiões só tem essas duas marcas. Em determinados mercados você não acha outra marca que não a da Bombril. Então, existem marcas muito pequenas, né, que seriam responsáveis ali pelo restante dos 2% do mercado. São muito regionalizadas também. O mercado mundial de automóveis, hoje, ele é dominado basicamente por 6 grandes montadoras. A gente tem muitas marcas de automóveis que seriam mais relacionadas a marcas de luxo, mas ainda assim não chega a 100, não chega a 200 marcas, nada disso. Mas tem uma participação muito pequena, né, as marcas de luxo, no mercado. Acaba sendo dominado por essas 6 grandes montadoras em nível mundial. Mercado nacional de bebidas, que eu já comentei, aí principalmente a questão de refrigerantes, né, que é basicamente 3 empresas, 4 em determinadas regiões, mas seriam 3 empresas principalmente. Mercado nacional de cigarros. Cigarros é um setor que é bem oligopolista no mundo inteiro. No Brasil, o fato de a gente ter mais de uma marca de cigarro não quer dizer que a gente tem mais uma empresa atuando, né? A gente tem a Souza Cruz, que tem uma série de marcas, e a Philip Morris, que tem também uma série de marcas naquele mercado. São elas que determinam, basicamente, as estratégias de concorrência do mercado. Já repararam quantas marcas de lâmina de barbear se encontra disponível no mercado? Em determinadas regiões você tem só a Gillette e a Bic, né? Em alguns locais a gente até encontra Gillettes, desculpa. A marca Gillette virou até sinônimo do nome do produto, né? Da lâmina de barbear. Então, em determinadas regiões a gente encontra a Bosano, mas basicamente seriam essas duas aí que predominam no mercado, a Gillette de uma forma muito mais desequilibrada. O quarto tipo de estrutura de mercado seria a concorrência monopolista. Presta atenção nesses dois termos. Concorrência, né? Vamos lembrar da concorrência perfeita, e monopolista, tá? Daí a gente vai lembrar do monopólio. Não confunda com o monopólio. Aqui nós estamos falando basicamente de uma estrutura que a gente chama de concorrência imperfeita, né? Por quê? Porque ela tem um elevado número de produtores, muitas empresas atuam nesse mercado, tal qual a concorrência perfeita. Às vezes um número incontável de produtores. Porém, a diferença dela, e que traz aí todas as demais características sobre esse mercado, é que esse produto ele é diferenciado, tá? Uma empresa consegue diferenciar o produto da outra, porém ele é de fácil substituição. O consumidor, ele consegue, embora ele tenha preferência por um produto ou por outro, ele consegue substituir por outro concorrente se ele observar que o preço está muito elevado. De onde vem o termo monopólio? Porque com essa diferenciação, a empresa consegue ter o monopólio sobre um pequeno grupo de consumidores que preferem aquele produto, né, a outros. Então, por isso que a gente chama, é uma concorrência, mas ela tem um pequeno monopólio sobre um grupo de consumidores. E do que vem esse monopólio? A questão da diferenciação, ela é mostrada basicamente por meio aqui do mecanismo extrapreço. É a base da diferenciação entre os produtos, que pode ser uma questão de marca, né? O consumidor, se a gente for observar vestuário é um mercado basicamente concorrencial, mas você tem marcas, né, em que o consumidor prefere e que acaba tendo ali um segmento fiel de consumidores que aceitam pagar um preço um pouco maior, né, sobre aquele produto em função daquela marca. A gente pode ter a questão da imagem, né, do produto,
geralmente também está associado à marca, mas pode ser mais do que isso, né? Pode ser o que aquele produto representa, né? Que mensagem ele transmite. Outro tipo muito comum é a localização. Por exemplo, uma farmácia, embora que hoje a quantidade de farmácia está aumentando tanto, né, que a localização não está sendo mais tão diferencial. Mas às vezes você vai em um posto de combustível, numa farmácia, numa livraria, ou numa loja qualquer ali, que consegue cobrar um preço maior, esse é o ponto principal, justamente porque está naquele local, né, não tem ninguém por perto, e ela consegue cobrar um preço maior em relação aos concorrentes. Pode ser horário de atendimento, por exemplo. Tem salões de beleza. Salões de beleza é o caso mais clássico de concorrência monopolista, tá? Salões de beleza que atendem das 9 da manhã às 10 da noite. Atendem sábado, domingo, feriado. Isso é um diferencial, muitas vezes, né? Para as consumidoras, consumidores que têm dificuldade em frequentar esse tipo de estabelecimento no horário comercial, até 18, 19 horas, que é muito comum na maioria dos salões. Então, o horário pode ser um diferencial que garanta ali, né, que a pessoa vai pagar um preço maior, inclusive. E o poder sobre o preço, ele origina-se, né, deriva justamente dessa diferenciação, desses atributos que o produtor consegue mostrar para o consumidor e fazer com que ele valorize e aceite pagar mais. Então, por exemplo, todos os salões de beleza cobram o mesmo preço, né, para fazer a unha ou para um corte de cabelo, mas tem um que funciona em horário diferenciado, este pode conseguir um preço maior, né, conquistar uma clientela maior que não pode frequentar o salão no horário normal dos demais. Tá? Essas pessoas aceitam pagar um preço um pouco maior. Essa questão do salão de beleza, ele é muito interessante, porque você tem um corte de cabelo ali que varia de 30 a 500 reais, para dizer a média, né? Porque você tem cortes que custam muito mais. Mas o que exatamente que tem de diferença entre um corte de 30, de 50 e um de 500? Pode ter a qualificação do cabeleireiro, com certeza tem. Mas, às vezes, o mesmo cabeleireiro em salões diferentes, ele cobra preços diferentes de acordo com a característica do salão. Acho que o caso de manicure é mais interessante, né? Se você, no caso das mulheres, conversarem com uma manicure e perguntar que salões elas trabalharam em salões que cobram, às vezes, mais do que aquele que você está pagando ou menos do que aquele que você está pagando. Ora, é a mesma manicure, a mesma profissional. O que diferenciou? Não é a qualidade do serviço dela, tá? São as características associadas àquele serviço. Pode ser o ambiente, né? Pode ser a localização. Então, inegável, né, que a gente procura um local mais cômodo, mais próximo da casa da gente ou do trabalho. O horário de atendimento, pode ser os produtos utilizados, tá? Que vão trazer esse tipo de diferenciação que não tem a ver, como eu comentei, com a qualidade do serviço prestado pela manicure. Nesse mercado, basicamente, não tem barreiras à entrada. Qualquer um pode entrar. O que vai diferenciar ali é se, de imediato, a empresa vai conseguir mostrar essa diferenciação para o consumidor. Se for algo baseado na localização, ela consegue, né? No horário de atendimento, ela também consegue. Agora, se for relacionado à marca, à imagem daquele produto ou serviço, aí demora um pouco mais para conseguir concorrer e mostrar sua diferenciação e ter poder sobre o preço. Outro exemplo que a gente utiliza muito são, além dos salões, né, são os restaurantes. Então, o restaurante que é um caso muito típico, né, você tem diversos tipos de cozinha que o restaurante pode oferecer. Mesmo se a gente pegar uma categoria, né, restaurante mexicano, você tem restaurante mexicano que oferece uma gama de produtos por uma determinada faixa de preço para um público específico, outro para determinado público, né, com um preço maior e que, na verdade, né, se a gente for observar o que eles estão oferecendo, que é refeição, mas associada a um conjunto de atributos que não apenas o ato de alimentar-se, né, que os diferenciam. Então, essa diferenciação
tem a ver com a questão técnica, né? Os diferentes tipos de comida, tem a ver, como eu comentei, com o ambiente, com a localização. Aí, por que refeição em aeroporto sai tão caro, né? Mais caro do que nos outros locais? Quantas empresas de alimentos estão instaladas no aeroporto? Muito poucas. Então, elas conseguem cobrar um preço acima do que se estivessem atuando fora dali, né? E para você sair do aeroporto para fazer a refeição em outro local, não vale a pena, às vezes não dá tempo, né? Pelo tempo que você tem de esperar o voo, e aí acaba que você paga mais caro por aquela refeição, justamente por uma questão de localização e conveniência. Então, basicamente, o que nós temos para aprender sobre estrutura de mercado é isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.